Desde Moisés, o povo hebreu já foi expulso, né, da onde estava, e a gente está vendo uma escala gigantesca do antissemitismo, inclusive na França. Na Europa. Na Europa, Portugal. né? Portugal, Sim. muitos lugares, assim, né? Como é que você visualiza isso, sabendo que você é um cara expoente da comunidade judaica, você deve ter ouvido vários relatos da turma, né? Que está saindo, muitos judeus que moram na Europa estão saindo, inclusive, de lá, sem falar se está antes, depois a gente vai para a guerra. Mas como que você vê essa escala do antissemitismo? Olha, é inadmissível, é lamentável, é desagradável nós estarmos falando de antissemitismo hoje, no século XXI, nessa bancada, mas infelizmente é a realidade. Um atleta nas Olimpíadas, veja só, que se preparou 4 anos para representar o seu país. Fora toda a emoção, o calor da competição, ele tem que se preocupar em não sofrer um atentado terrorista. Quer dizer, a delegação de Israel ela precisa se preocupar em proteger os seus atletas. E eu não estou falando de algo que nunca aconteceu. Já aconteceu, Munique, Morgado, né? Em Munique. Sim. Então, estarmos falando de antissemitismo dói muito, mas é importante não esquecermos do passado. É importante nos recordarmos. É importante incansavelmente repetirmos e tentarmos, de toda a maneira, conscientizar a população de que o mal do antissemitismo deve ser combatido com a educação e desmistificando qualquer tipo de intolerância, qualquer tipo de preconceito. É algo que dói muito, Zuckerman, mas nós não temos outra alternativa a não ser falarmos sobre esse tema. Mas por que você acha que isso acontece? É para a turma... A turma vê uma galera falando, replica para fazer parte da patota? Você acha que isso daí é ódio mesmo? Na sua opinião, por que está crescendo tanto isso daí? Veja bem, é a mesma explicação do racismo. Por que existe racismo? Por que existe intolerância religiosa? Sim. É uma ignorância. Sim. O ser humano, se ele não nutre a sua alma, assim como ele nutre o corpo, ele vai cair. Ele vai cair, ele vai ser contaminado por filosofias tortuosas. Ele vai ser contaminado por filosofias tendenciosas. Ele vai ser manipulado muitas vezes por um grupo específico de pessoas que querem controlar a massa para alcançarem os seus objetivos, para alcançarem um determinado poder. Então, Morgado, a tristeza é fruto da ignorância, o preconceito é fruto da ignorância, o antissemitismo também é fruto da ignorância. É fruto de mentiras que foram repetidas sucessivamente, Exato. Ao ponto de, pela força de um discurso cruel, mas potente, fez com que a humanidade presenciasse um dos seus períodos mais dolorosos, no caso a Segunda Guerra Mundial, os atentados do dia 7 de outubro, sem dúvida, que os reféns ainda se encontram lá. Um dos reféns resgatados deu um depoimento. E ele foi vítima de estupro coletivo. Eu vi isso aí. Ou seja, é uma barbárie. É algo inadmissível. Então, mas e o que mais dói é termos que explicar o óbvio. Então, mas você sabe o que me deixa chateado? É, por exemplo, que nem tudo isso a gente sabe que aconteceu, porque a gente viu e foi agora. Não é falar foi há 5.000 anos, nem foi no Holocausto há 100 anos atrás. Foi agora. Sim. No ano passado. 7 de outubro. E a gente vê os caras do Hamas e do Hezbollah ser recebidos como chefe de Estado no Irã. Exatamente. São grupos terroristas, gente. Eles entraram na casa dos outros, eles estupraram velhos, eles mataram, eles sequestraram pessoas e eles são recebidos como chefe de Estado. Bizarro. Meu, tá errado. O mundo tá errado, inverteu a bagaça. Você entendeu, Rabino? Não dá para você aceitar um sequestrador, um terrorista sentado como chefe de ser recebido como chefe de Estado. Tá errado. Falou bem. Tá errado. É terrorista. É terrorista. Terrorista, não existe justificativa para o terrorismo. Não existe nenhum tipo de relativização do terrorismo. Inclusive no Brasil, quando nós encontramos pessoas com a camiseta do Hamas, do Hezbollah, quer dizer, essas pessoas elas estão se manchando com o sangue dos atentados. Cantando música, né? Enaltecendo. Hinos. Palestina livre do rio ao mar. O que significa isso? Que Israel não tem o seu direito de existir? Que os judeus não têm o direito de habitar a sua terra ancestral? Onde o próprio rei Salomão construiu o primeiro templo que foi destruído no dia 9 de Av.
E depois o segundo foi destruído pelos romanos no mesmo dia 9 de Av, ou seja, o luto máximo do nosso calendário são essas 3 semanas de luto. E a pergunta que paira no ar qual é? Por que os templos foram destruídos? Por quê? Por quê? Porque naquela geração, infelizmente, o amor ao próximo estava vulnerável. O Talmud escreve que o que destruiu o Beit HaMikdash foi Sinat Hinam, ódio gratuito. Isso é muito grave. Você odiar o seu irmão. Você não saber conviver com as diferenças. Você não entender que todas as pessoas da face da terra têm algo diferente, exclusivo, e que nós podemos aprender com essa figura. O sábio, pelo judaísmo, quem é? O Emílio que gosta de sabedoria judaica. Quem é o sábio? Alomed Mikol Adam, aquele que aprende com todos. E com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, nós podemos aprender uma lição. Você sabe, uma vez, um homem nos Estados Unidos, ele era o pão duro. Ele era famoso, não abria a mão nem para dar tchau, Alba. Chegava em casa, a esposa, Alba mesmo. A esposa pedia flores, quando chegava em casa, ele... Não, você é a única flor dessa casa, não queria gastar dinheiro. Sim, claro. Elogiava, não abria a mão, era o mão de vaca. E aí, uma vez, ele encontrou um mendigo. E o mendigo... Quando ele encontrava mendigos que pediam caridade, que pediam dinheiro, ele já tratava mal para a pessoa sair da frente dele. E aí ele perguntou para o mendigo: Matarotse, o que você quer? Já para intimidar. O que o mendigo respondeu para ele? Não é todo mundo que quer alguma coisa nessa vida. Todo mundo quer alguma coisa nessa vida. E aí naquele momento ele se sensibilizou. Por quê? Ele era rico. Ele tinha dinheiro, ele tinha posses, ele tinha bens materiais. Mas a esposa dele estava doente. E com todo o dinheiro que ele tinha, ele não conseguia comprar a saúde da esposa. Então ele também precisava da saúde naquele momento, que é a riqueza mais preciosa que nós temos. E aí a ficha caiu, ele aprendeu a principal lição da vida dele de um simples mendigo na rua. E ele se transformou da água para o vinho, começou a ser um grande filantropo. Ou seja, até mesmo de um mendigo na rua nós podemos aprender uma lição. Essa é a verdadeira sabedoria. É não nos orgulharmos, porque se você está hoje sentado aqui, se ele está sentado ali, é porque vocês possuem as características corretas para desempenharem essa missão específica. Mas todo ser humano, você que me assiste agora, você também tem a sua missão específica. E você recebeu os dons e as qualidades e ferramentas de trabalho que vão lhe proporcionar brilhar no palco do show da vida. Essa que é a verdadeira essência de cada um de nós. Nossa audiência ecumênica, a gente tem aqui... É isso aí. Vocês estão de parabéns. Várias Eu já vi religiões. aqui padres, já vi aqui pastores, Sim, já a vi gente outros recebe. líderes espirituais. Deixa eu te colocar que tem o Novo e o Velho Testamento. Nas Olimpíadas teve uma polêmica relacionada à Santa Ceia, que dizem que a Santa Ceia foi até uma celebração de Pêssar, né? Não sei se é verdade. Sim, porque Jesus era judeu. Jesus era judeu. Sim. O que você acompanhou essa foto, a abertura que teve das Olimpíadas? O que você achou dessa... Eu acompanhei esse escândalo. A minha visão é que... Veja, novamente, o que o Alba falou, né, o jovem, a velocidade das informações. É impossível de serem comensuradas. Mas você precisa se enraizar naquilo que você acredita. Mas a partir do momento que você desrespeita o que é sagrado para o outro, eu acho que você se perde. Tenha os seus ideais, as suas visões, as suas crenças, o seu propósito, aquilo que você ama e faz o teu coração bater mais forte. Mas não desrespeite jamais o que é sagrado para o próximo. A partir do momento que você começa a desrespeitar, esse é o termômetro de que você, a sua verdadeira causa, ela não é tão verdadeira assim. Sua liberdade. Exatamente, ela não é tão verdadeira assim. Existem outros interesses por detrás dela. Porque se ela fosse verdadeira, você estaria de bem consigo mesmo. E nada que fosse diferente do que você está abraçando te incomodaria. A partir do momento que a fé do outro te incomoda, isso demonstra muita insegurança. Uhum. Isso demonstra muita insegurança. É um mau sinal, Alba. Pegou mau mal, então, você achou? Não acho que esse é o caminho. Desrespeitar jamais é benéfico em nenhuma circunstância. Boa. É, por isso que... Agora ele não falou nada que o rapaz... Não, ele não fala nada. Estou aprendendo. Ele está rezando em silêncio. Foi ele que buscou o meu escritório esses dias, queria se converter, né? Foi. Mas aí na Fábio Gueré. circuncisão ele fugiu. É que ele tem... Porque ele falou que ia ficar sem nada. Era muito grande. Na hora ele fugiu. Porque eu trouxe um médico que tinha Parkinson. Aí ele se assustou. Sim, ele assustou. Ele cortar um pedaço da testa. Era Aí eu ele, agora deixei que ele eu tô só fazer o reconhecendo. exame de toque. Fábio Gueré. Tô reconhecendo. Mas Então, o Morgado é um grande amante da cultura judaica que eu sei. Você não gostou, então, da abertura da... Eu não assisti. Eu não assisti. eu achei... Aí você vê as... Mas eu fiquei impressionado com essa questão dos atletas israelenses terem que sim. se proteger.
Sim. Os atletas israelenses terem que se esconder, terem que, tomar cuidado. O outro atleta não querer cumprimentar. Exato. O argelino. Um atleta israelense. Quer dizer, olha que ponto chegou a ignorância do preconceito do antissemitismo. Irracional. Chega a ser irracional. E sabe qual foi a resposta do atleta israelense? Espero que chegue um dia em que possamos nos cumprimentar. Ele foi superior. A cantora também lá no Eurovision também, nesse ano, né? Que foi vaiada naquele concurso. Sim. Como é que ela chama? Cantora bacana de Israel também, que teve lá aquele no concurso de canções que tem na Europa todo ano. American. Não, é um Eurovision que chama. Também. Também. Mas tem várias manifestações, né? O que ele está falando, que é uma coisa muito grave, é que os atletas estão lá para competir. E fora toda a tensão da competição, ainda tem que ser... Mas a bandeira de Israel está sendo vista, infelizmente, através de uma narrativa... Mas, Rabino, por que você acha que chegou a... Por que chegou a isso, Rabino? Por que a gente está vivendo... Esse ódio, que você falou, né? Porque a comunicação, não dá para entender esse ódio, é irracional. Né? E termos que falar disso atualmente dói, mas é necessário. Não podemos esquecer do passado, a história se repete, infelizmente. O atentado de 7 de outubro se iguala a... Foi o pior ataque aos judeus desde a época do Holocausto. Quer dizer, eles filmaram e mostraram. Sim. E jornalistas importantes da nossa cidade estiveram nos congressos que foram promovidos pela Embaixada de Israel e assistiram e viram essas cenas. Então, a comunicação ela é poderosa, Emílio. A comunicação ela pode construir, mas também, infelizmente, ela destrói. E existem narrativas, e se você não busca... A guerra cultural, você acha que o viés antissemita de querer tirar o direito de Israel em se defender de um ataque terrorista, por exemplo. Uma declaração que proíbe Israel. Israel tem que ser proibido de participar dos Jogos Olímpicos, porque se a Rússia vai ser... A comparação é absurda. A Rússia começou a guerra. Israel está se defendendo do ataque. Os nossos reféns ainda estão lá. Israel ele nunca ataca, ele sempre se defende. E quando avança um pouco é para neutralizar a célula terrorista, avisando a população civil. A crueldade dos terroristas é tamanha que eles se escondem atrás de pessoas inocentes. Escudo humano, né? Justamente para criar essas narrativas. E pega, né? E fazer com que a chama do antissemitismo se alarme, querido Emílio. A comunicação ela é uma ferramenta poderosíssima e eu parabenizo você, por exemplo, todos os outros comunicadores que estão utilizando isso para entreter, para trazer leveza, para relaxar o povo brasileiro que tanto precisa.